Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 19 de maio de 2021, são 23 horas e 34 minutos. Lição número 12: Céu e Inferno. Esta é a classe de juvenis, começando com corrigindo a hora da revisão. Resposta número 1: Os judeus entendiam que havia pelo menos três céus. O primeiro é o céu que vemos, onde os pássaros voam. O segundo é o firmamento, onde orbitam o Sol, a Lua e as estrelas, espaço sideral. E o terceiro é a morada de Deus. Resposta número 2: pecado, sofrimento, trevas e morte. Resposta número 3: sua existência somente pode ser comprovada pelas Escrituras Sagradas. Resposta número 4: não. Ele foi criado para o diabo e seus anjos, a fim de receberem o justo castigo pelas suas maldades. Resposta número 5: se crermos que a Bíblia é a palavra de Deus, não temos como negar, pois a Bíblia afirma a existência destes, o diabo e seus mensageiros. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, versículo 2. Será que Jesus foi mesmo preparar lugar para a igreja? Não, Jesus não foi preparar lugar. Olha que a Bíblia é clara nesta afirmativa de Cristo. Jesus afirmou, João capítulo 14, versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Observe que aqui Jesus fez uma afirmativa. Ele afirmou que na casa do pai há muitas moradas, ou seja, no céu há muita morada. Aí ele continua: se não fosse assim, ou seja, se não houvesse muitos lugares, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus estava afirmando que na casa do Pai havia muita morada, mas se não tivesse, ele iria preparar lugar. E você pode confirmar isso no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34. A Bíblia é clara, o lugar está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus não foi preparar lugar, o lugar já está preparado desde a fundação do mundo. Introdução. O céu e o inferno, embora negados por algumas pessoas, são reais. O Senhor Jesus falou abertamente a respeito do céu e do inferno. Hoje teremos a oportunidade de reafirmar a existência desses lugares à luz das Escrituras, bem como esclarecer que ninguém é injustamente colocado no céu ou no inferno. Muito pelo contrário, vão por vontade própria. Hoje você tem a oportunidade de escolher onde deseja passar a eternidade. Você deseja o céu ou o inferno? O céu é um lugar especial que Jesus Cristo preparou para todos aqueles que creem em seu nome. Veja que muitas pessoas afirmam que o céu não existe e o inferno também não. Até uns que dizem que o inferno é aqui. Negam a existência do inferno como se isso fosse mudar alguma coisa. Quando a pessoa nega a ideia que existe um inferno ou nega a ideia que haja um céu, isso não faz com que esses não existam. Eles vão continuar existindo. Há uma questão de as pessoas têm a oportunidade hoje de decidirem onde querem passar a eternidade, no céu ou no inferno. E o que é céu e o que é inferno? Veja quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Então veja que há sempre a questão da opção, da outra opção, para onde você quer estar, onde você quer ir, para onde você quer viver. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos compreender o que é o inferno, porque o céu nós temos muito mais interesse do que no inferno. Agora, veja que eu digo nós, os salvos, né? Na verdade, nós, os salvos, temos mais tendência para o céu. Veja que o inferno é um lugar onde não existe a presença de Deus. Então, uma vez que alguém decidiu em vida por não querer a Deus, não querer a Cristo, não aceitar o Espírito Santo, não aceita Cristo como Salvador, então ele vai viver a eternidade num lugar justamente onde não há a presença desses. Ou seja, não há a presença de Deus, não há a presença de Cristo e não há a presença do Espírito Santo no inferno. Então,
o inferno nada mais é do que a forma de Deus respeitar a ideia da pessoa, né? A escolha da pessoa. A pessoa optou por estar no lugar onde não existe a presença de Deus. Então é para lá que ele vai. Da mesma sorte, o céu. O céu, o que tem no céu? O céu tem a Deus, tem a Cristo e terá o Espírito Santo. Então, o céu e o inferno, na verdade, são apenas extremos, extremamente extremos, se é que você me entende. Por quê? Porque onde tem uma coisa, no caso o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão no céu, estarão no céu com a igreja futuramente, estou dizendo aqui no final dos tempos. Então os três estarão lá, diferente do inferno. O inferno não terá nem a Deus, nem a Cristo e nem o Espírito Santo. Céu, o destino dos salvos. O céu não é um estado de espírito ou uma condição emocional, não é uma ilusão criada pela religião, nem tampouco um lugar infinito, onde os astros se movem. O que é o céu? É um lugar real, tão real quanto a terra. Jesus é a pessoa ideal para nos falar sobre ele, pois afirmou que ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aqui existe uma questão, uma dúvida sobre essas palavras, que Jesus é o único que desceu do céu e subiu, por causa de Elias e Enoque, porque existe parece ter uma contradição. Se Jesus disse que ele é o único que desceu do céu, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então veja aqui que parece haver uma contradição com Elias e Enoque, que foram tomados para o céu. O que Jesus estava falando aqui? Que Jesus é o único que estava no céu e desceu e subiu de novo, diferente de Enoque e Elias. Eles estavam no céu e estavam na terra, estavam na terra, subiu ao céu e ponto. Jesus não, Jesus estava no céu, desceu e subiu de novo. Então Jesus é o único que estava no céu e que desceu. Então essa é a ideia aqui, tá? Só para que certamente pode ser que alguém pergunte, né? A ideia é essa. A explicação simples é essa. Então veja que o céu é o destino dos salvos. A Bíblia diz em Obadias, no versículo 15, que o dia do Senhor virá para todas as nações, e assim como tu fizeste, a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. O que quer dizer? Quando o dia do Senhor virá para todas as nações, todo mundo, todas as nações. Então a pessoa que criou a maldade vai justamente para o inferno, a maldade vai cair sobre a sua cabeça. Diferente do céu, que é o destino dos salvos. Aquele que escolheu a Cristo, porque Jesus disse em 14,6 de João que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Olha que interessante também que Jesus fala que vem ao Pai, ele não diz que vai, diz que vem. Por quê? Porque ele é o Pai, como diz João 10:30. Então veja que este é o céu. O céu não é um estado de espírito, não é estar de bem com a vida. O céu é um lugar real e espiritual. Ou seja, nós não veremos daqui, da terra não dá para ver o céu. Não o céu onde nós iremos morar, mas o céu que nós vemos é um céu superficial, não é um céu onde os pássaros voam, como aqui a lição já vai dizer. Então veja que há uma grande diferença, porque as pessoas dizem que hoje eu estou no céu, hoje eu estou no paraíso, porque está num estado bom de espírito, porque está alegre com alguma coisa. Não, o céu é completamente diferente disso. O céu é espiritual, o céu habitará o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os anjos e a igreja. Então veja que é bem diferente. O céu é real e você vai para lá. Nós iremos morar no céu. Eita! Inferno, morada dos ímpios. Não menos verdadeiro que o céu, o inferno é uma realidade inquestionável e assustadora. A existência dele é comprovada através de inúmeros textos nas Escrituras. De acordo com a Bíblia, o inferno não foi criado para os homens, mas para o diabo e seus anjos, a fim de receberem o justo castigo pelas suas maldades. Entretanto, por causa do pecado, todos os seres humanos que rejeitarem a Deus em vida serão lançados para fora de sua presença e viverão eternamente separados dele no inferno. Então o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ou os seus demônios.
Mas por causa do pecado, todo aquele que rejeitar a Cristo irá também para lá. É interessante a questão do céu e do inferno, que certa vez fizeram uma pesquisa aqui no Brasil, nos presídios, e disseram qual deles tinha certeza que ia para o céu. Mais de 80% das pessoas que estavam lá diziam que ia para o céu. Por quê? Porque eles não têm noção do que estão dizendo. Pessoas que praticam a maldade, continuam praticando a maldade, a violência e acham que vai para o céu. Não, não vai. Deus odeia a violência. Deus é contra esse tipo de prática e as práticas do que eles fazem. Por exemplo, matar, roubar, entre outras coisas. Então, uma pessoa dessa só vai para o céu se porventura durante a sua prática ele aceita a Cristo como Salvador, se arrepende, aceita a Cristo como Salvador e deixa esse pecado de lado. Ele não pratica mais esse pecado, ele é uma nova criatura. Aí sim, ele terá também o direito aos céus, claro, lembrando que ele vai pagar as consequências do seu pecado aqui na terra, né? Ele vai ter aquela penalidade diante da justiça. Ele não ficará impune, não aqui na terra, né? Bem verdade que no céu é uma outra história, né? Uma história diferente, né? Porque a Bíblia vai nos falar que a alma que pecar, esta morrerá. Mas todo aquele que aceitar a Cristo como Salvador, a Bíblia diz lá no João 1,12, que o Senhor deu o direito de ser chamados filhos de Deus. Então a pessoa, nesse estado de arrependimento, sim, ele irá para o céu de glória. Mais uma vez, reafirmando, se ele aceitar a Cristo como Salvador depois de se arrepender dos seus pecados. Então o inferno ele é sim um lugar que também existe. Agora, há uma diferença a questão do inferno. Há uma questão que nós precisamos tocar, que é a questão muitas das vezes as pessoas dizem sobre revelações do inferno, por exemplo. Bom, o inferno, ele apesar de ser real e existente, ele ainda não foi inaugurado, não existe ninguém lá. O inferno só será inaugurado depois do dia do juízo, depois que acontecerem todas as coisas, aí sim o diabo e seus anjos, a besta, o falso profeta serão lançados no fogo, serão lançados no inferno, juntamente com os ímpios. Mas por enquanto o inferno está vazio. Céu e inferno, negá-los não mudará nada. É importante entendermos que nem o céu, tampouco o inferno são atos injustos do Criador. Antes, ambos manifestam a perfeita justiça de Deus, que recompensa os justos com sua presença eterna, céu, e castiga os ímpios com sua ausência eterna, inferno. Afinal de contas, estão recebendo apenas tão somente a justa recompensa de suas escolhas. Então a pessoa escolheu, então vai. E quem é que vai para o céu? Quem vai para o céu, quem quer. E para o inferno? Para o inferno vai quem não quer. Então geralmente sempre a pessoa que quer ir para o céu, ele aceita Cristo e vai para o céu. E quem não quer ir para o inferno acaba indo, porque ele não quer ir para lá, mas continua fazendo a prática pecaminosa, continua agindo de forma pecaminosa. Então ele não quer ir para o inferno, mas é para lá que ele vai. Então veja que tanto o céu quanto o inferno são duas questões inquestionáveis. Eu acabei de falar sobre a questão do céu, do inferno ainda não ter sido inaugurado. Da mesma sorte, o céu para nós também ainda não. Quando alguém passa para o Senhor, vai para a eternidade, na verdade ele não vai direto para o céu. Ele fica num tipo de recepção, vamos assim dizer. Ele fica numa antessala, né? Vamos assim dizer. Ele fica próximo, ele fica perto. Também não... Por quê? Porque naquele grande dia todos nós chegaremos juntos. Então, da mesma sorte que o inferno ainda não foi inaugurado pelo diabo e seus anjos e todos aqueles que praticam a iniquidade, juntamente com o falso profeta e a besta, o céu, num sentido para a igreja, o céu, claro, é inaugurado, o Senhor está lá, Deus está assentado no trono e Jesus é à sua destra. Mas eu digo para nós, igreja, para aquelas pessoas que já partiram para a eternidade, para essas pessoas estão no seio de Abraão, apenas aguardando o dia da recompensa. Mas é que nós venhamos compreender que Deus, ele é justo.
e por sua justiça, ele faz com que as pessoas acabam tendo apenas a recompensa de suas escolhas. A pessoa que reconheceu a Cristo como Salvador, aceitou a Ele como Salvador, vai para o céu, porque ele creu em Cristo. Agora, aquela pessoa que nega a existência de Cristo, não faz a vontade dele, renega ele como Filho de Deus, então não tem outro caminho para ele. É bom deixar bem claro, mais uma vez, que ninguém é salvo por obras. Muitas pessoas ainda, até nos dias de hoje, acabam confundindo situações. Acham que porque faz uma boa coisa, uma boa obra, acham que por isso vai para o céu. Não, não vai. Ninguém vai para o céu por boa obra, para que não se glorie, como diz aos Efésios capítulo 2, versículo 9. Toda honra, glória, louvor e adoração é para Deus. Nós somos salvos por misericórdia, pela graça de Deus mediante a fé, como diz Efésios 2:8. A recompensa do justo. O próprio Jesus alertou os discípulos sobre a necessidade de ajuntarem tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói e onde o ladrão não pode roubar, alegando que nosso coração e tesouro devem estar no céu. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1, buscar as coisas que são de cima. Nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são todas essas coisas? Todas essas coisas que a Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 6, até o versículo 33, até o 32. Então veja que não é porque você vai buscar o reino dos céus, aqui falando já de Mateus 6, não é porque você vai buscar o reino dos céus que as coisas vão ser tudo bem na sua vida, não. O que Jesus estava falando ali, que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, as coisas que são mencionadas ali no livro de Mateus capítulo 6, que é a questão do corpo, né, a questão da vida e tudo mais. Então veja que muitas das vezes as pessoas põem o seu coração aonde? Põem o seu coração no dinheiro, como a Bíblia condena lá em 1 Timóteo 6:10. Ou melhor, 1 Timóteo 6:10 é isso. Vai falar que o amor ao dinheiro é raiz de todo mal. Veja que é o amor ao dinheiro e não somente o dinheiro. Então o que as pessoas fazem? As pessoas põem o amor no dinheiro. É isso que a Bíblia condena. E aqui também, a Bíblia também está condenando esta prática. Então veja que nós devemos buscar as coisas que são de cima, procurar aquilo que tem louvor, aquilo que exalta ao nome do Senhor. É isso que nós temos que colocar o nosso coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheia o coração, que o coração do homem está onde está o seu tesouro. Então nós precisamos o quê? Buscar as coisas que são de cima, buscar com zelo as coisas que são do alto. E não ficar apegado às coisas da terra, né? Nós não somos da terra, nós não somos daqui. Nós vivemos aqui, passeamos aqui, mas nós não somos daqui, nós somos do céu, nós somos de cima. Para concluir, céu e inferno são realidades bíblicas que devem ser consideradas por nós. Que Deus nos ajude a atravessar esse mundo tenebroso e adentrar os portões celestiais. Que nós venhamos a cada dia mais estar firmes na presença santa do Senhor, buscar o seu reino, buscar as coisas que são de cima, buscar aquilo que realmente engrandece e exalta o nome santo do Senhor. Que nós venhamos a cada dia mais estar com os nossos corações pensando sobre a eternidade, sobre o que eu fiz hoje. Será que eu fiz algo hoje que foi reprovado pelo Senhor? Então pedimos perdão, assim como Jó fazia com a sua família, ele pedia perdão. Então veja que nós precisamos também ter a mesma mentalidade, pensar no que nós fizemos hoje. Será que o que nós fizemos hoje, será que foi aprovado por Deus ou não? Então nós temos que pedir perdão ao Senhor, como a Bíblia diz lá no livro de Mateus capítulo 6, que se nós não perdoar, nós também não seremos perdoados. Mateus, rapidinho, capítulo 6, versículo 14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É claro que aqui tem até um outro contexto, eu até fugi um pouco aqui, mas que nós venhamos também ter isso em nós, como diz lá em 1 Coríntios, sobre a ceia do Senhor, que nós venhamos
cada um de nós observar o que nós estamos fazendo, porque a consciência nossa, né, a nossa consciência é o nosso principal juiz. Então, nós sabemos o que fazemos certo e o que fazemos errado, nós temos consciência disso, né? E o Espírito também ele nos mostra o que está certo e o que está errado. Então, veja que nós precisamos estar na presença do Senhor, pedindo perdão a Ele por nossas falhas, para que naquele grande dia nós não sejamos pegos de surpresa e que na verdade nós venhamos, na verdade, morar nas mansões celestiais. Ouvir aquela palavra de Mateus 25, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra que eu falei lá no início que o lugar já estava preparado? Está aqui a resposta. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!